O sentimento de perda súbita é uma das experiências mais desorientadoras e dolorosas da condição humana. Quando algo que consideramos essencial é removido de nossa vida, seja um emprego de anos, um relacionamento profundo ou uma estabilidade financeira conquistada com esforço, a reação imediata costuma ser o choque e a incompreensão. No entanto, existe um fenômeno espiritual e comportamental, observado há milênios, que sugere uma lógica muito mais profunda e deliberada por trás dessas ausências inesperadas. É o que especialistas chamam de o padrão da remoção estratégica. Esse conceito propõe que a perda nem sempre é um sinal de fracasso ou de abandono, mas sim um prelúdio necessário para uma entrega significativamente maior. A premissa central é simples, e, embora difícil de aceitar no calor do sofrimento, antes que o novo possa ser depositado em nossas mãos, o antigo precisa ser retirado para abrir o espaço físico, emocional e espiritual necessário. Esse padrão tem sido identificado com frequência em indivíduos que atravessam fases críticas de transição. Líderes espirituais e psicólogos que estudam a resiliência humana observam que grandes momentos de mudança de ciclo são quase sempre precedidos por uma fase de esvaziamento. O fenômeno não conhece fronteiras geográficas ou culturais, sendo relatado globalmente em diversos âmbitos da existência, desde o colapso de uma carreira promissora até crises existenciais profundas que forçam uma reavaliação total da identidade. Ocorre quando a estrutura atual de uma pessoa já não comporta o próximo nível de sua evolução pessoal. Não, a remoção acontece quando o copo da vida está cheio demais de elementos obsoletos para receber o que há de novo e mais valioso. É uma espécie de faxina existencial, que prepara o terreno para uma construção mais sólida e duradoura. A fundamentação teológica para esse processo é frequentemente ilustrada pelo conceito da poda, conforme descrito no capítulo 15 do livro de João. Ali, explica-se que o jardineiro limpa o ramo que já dá fruto para que ele produza ainda mais. Para quem observa a poda de fora, o ato parece uma destruição ou uma agressão à planta, mas, para o jardineiro, é o único caminho para a vitalidade. Historicamente, figuras como José e Jó servem como arquétipos desse padrão. José foi removido violentamente de sua casa, vendido como escravo e injustamente preso antes de ser elevado ao governo do Egito. Jó, por sua vez, experimentou a perda total de seus bens e familiares, para que sua compreensão da realidade e sua herança fossem restauradas de forma multiplicada. Essas narrativas reforçam a ideia de que a descida ao vazio é muitas vezes o degrau inicial da ascensão. Atualmente, este tema ganhou uma relevância sem precedentes, devido ao aumento de pessoas que buscam significado em meio à crescente instabilidade global. Em um mundo onde as certezas materiais parecem desmoronar com rapidez, a investigação sobre como o desapego forçado atua como um catalisador para o crescimento acelerado tornou-se essencial. O grande problema humano reside na dificuldade de diferenciar entre punição e preparação. Quando as mãos ficam vazias, o ego tende a interpretar o vácuo como um castigo severo, enquanto a realidade espiritual aponta para um processo de refinamento. A remoção estratégica obriga o indivíduo a abandonar muletas emocionais e a desenvolver uma força interna que ele desconhecia possuir, servindo como uma prova de caráter necessária para suportar o peso das novas responsabilidades que virão. Entender esse mecanismo é o primeiro passo para transformar a angústia em uma expectativa produtiva. Ao olharmos para o que nos foi tirado sob essa nova ótica, paramos de perguntar o motivo da perda e passamos a questionar o propósito do que está por vir. O ciclo da remoção estratégica não é um evento caótico e sem sentido, mas um processo rigorosamente estruturado, que se desdobra em 4 fases fundamentais, cada uma com sua carga de aprendizado e dor. A primeira delas é a identificação do obsoleto. Frequentemente estamos apegados a estruturas, cargos ou dinâmicas que já cumpriram sua função biológica ou espiritual, mas nossa visão limitada nos impede de perceber que tais elementos se tornaram âncoras em vez de velas. É então que surge a ruptura, a remoção propriamente dita, que chega como um vendaval inesperado, varrendo o que considerávamos seguro e inabalável. Esta fase traumática é seguida pelo intervalo,
um período de espera muitas vezes angustiante, onde o antigo já se foi e o novo ainda não se manifestou. É o vácuo mencionado por sábios e terapeutas, o solo sagrado, onde a reconstrução começa a ser planejada nos níveis mais profundos da consciência, longe dos olhos do mundo. A análise de dados psicológicos sobre esse fenômeno revela que a mente humana tende a reagir à perda súbita com uma tentativa desesperada de restauração do passado, né, um mecanismo de defesa contra a teta insônia com a incerteza. No entanto, a resiliência cognitiva e a IBJ, a capacidade de adaptar o pensamento e o comportamento diante de crises, é o diferencial daqueles que conseguem transitar pelo intervalo sem sucumbir ao desespero crônico. Psicólogos e especialistas em desenvolvimento humano utilizam frequentemente a metáfora do copo cheio para explicar essa dinâmica. Eles argumentam que a vida não pode introduzir novos conteúdos em um recipiente que já está saturado. Para esses mentores, o esvaziamento emocional não é um ato de crueldade do destino, mas uma necessidade logística da psique. É preciso limpar o sistema de crenças e as rotinas obsoletas para que novas competências e percepções possam ser instaladas sem a interferência de padrões limitantes que nos mantinham estagnados. Casos práticos desse padrão abundam na história moderna e no mundo corporativo. Quantos fundadores de empresas bilionárias não viram seus primeiros grandes empreendimentos ruírem completamente antes de descobrirem a fórmula de um sucesso verdadeiramente duradouro? Nessas situações, a falência atuou como uma remoção estratégica de vícios de gestão e visões de mercado estreitas. No terreno dos relacionamentos, o padrão se repete com uma precisão quase matemática. O fim de um ciclo afetivo, por mais doloroso que pareça no momento, funciona em muitos casos como um livramento que protege o indivíduo de um futuro de mediocridade, abrindo o espaço emocional necessário para conexões que realmente ressoam com sua nova identidade e maturidade. A ciência da preparação ensina que ninguém recebe uma grande responsabilidade sem antes passar por um teste de integridade sob pressão extrema. A remoção é esse teste definitivo. Ela retira as proteções externas e as muletas sociais para revelar o que realmente sobra no núcleo essencial do homem. Entretanto, surge um debate persistente entre a visão da soberania divina e a lógica da causalidade humana. Enquanto alguns interpretam a remoção como uma intervenção direta de uma força superior para proteger e guiar, outros preferem enxergar o processo como uma resposta natural da vida ao crescimento interno. Independentemente da linha de pensamento, a realidade pragmática permanece inalterada. A resistência em soltar o que está partindo é o veneno que transforma a poda necessária em uma ferida aberta. E o erro mais comum observado durante esse processo é a tentativa exaustiva de costurar os fragmentos do que já se rasgou, o que apenas adia a reconstrução e gera um sofrimento desnecessário. A logística do espaço, na existência humana, segue uma regra física simples e implacável. Dois objetos ou duas bênçãos distintas não podem ocupar o mesmo lugar simultaneamente. Para que o novo chegue com plenitude, o velho deve ser honestamente despedido e deixado para trás. Existem sinais claros que ajudam a identificar quando uma perda é, na verdade, uma remoção estratégica, e não apenas fruto de erros triviais ou negligência. Quando as portas se fecham mesmo após a dedicação total e a integridade absoluta, ou quando conexões vitais se rompem sem uma explicação lógica aparente, estamos diante de um movimento tático do destino, né? Este é o momento crucial da prova de caráter. O comportamento do indivíduo, enquanto suas mãos estão vazias, diz muito mais sobre seu futuro do que qualquer conquista anterior. Quem mantém a dignidade, a ética e a busca pelo crescimento durante o intervalo demonstra estar pronto para suportar o peso da nova fase. O vazio não deve ser encarado como uma ausência de vida ou um abandono, mas como uma incubadora de possibilidades, onde a paciência se torna a ferramenta mais valiosa de quem aguarda a promessa da restauração. É nesse silêncio que a estrutura emocional é fortalecida para o que virá. A passagem por essa ruptura abrupta gera um impacto imediato que desestabiliza as fundações da psique. Quando o indivíduo em transição se vê subitamente diante do que foi removido,
o choque emocional surge como a primeira barreira a ser enfrentada, né? Há uma sensação de desorientação profunda, onde a identidade anterior, muitas vezes ali atrelada a cargos, relacionamentos ou posses, se dissolve rapidamente. Esse vácuo existencial força uma reavaliação de valores e prioridades. O que antes parecia essencial agora é visto sob uma lente de irrelevância, enquanto virtudes negligenciadas, como a paciência e a humildade, assumem o protagonismo na sobrevivência diária. Esse luto pelo que se foi não deve ser evitado, mas atravessado com a consciência de que a perda de identidade temporária é a remoção de uma máscara que impedia o crescimento autêntico. É o momento em que a alma se despoja do supérfluo para redescobrir sua essência mais resistente sob a pressão das circunstâncias. A longo prazo, as repercussões dessa travessia se manifestam na construção de uma autoridade moral renovada. A maturidade alcançada através da perda possui um peso e uma densidade que nenhuma teoria pode substituir. Quem sobreviveu ao processo de poda torna-se um farol de orientação. Para outros, desenvolvendo uma empatia prática e uma sabedoria que só as cicatrizes de uma reconstrução completa conferem. No âmbito social, observa-se o surgimento de comunidades de apoio que se aglutinam em torno da superação. Pessoas que compartilham histórias de novos começos criam ecossistemas de resiliência, onde a dor individual é transmutada em propósito útil para o grupo. Esse impacto social fortalece o tecido das comunidades, lembrando que o fracasso aparente é apenas uma etapa necessária de um ciclo maior de renovação constante. As perspectivas futuras se organizam conforme o caos cede lugar à clareza mental. Quando o entulho emocional é removido por completo, a vida passa por uma reorganização estrutural profunda e necessária. Durante o vácuo, o intervalo silencioso entre a remoção e a entrega, os próximos passos devem ser dados com cautela e introspecção. É o tempo ideal para investir em autoconhecimento e no aperfeiçoamento de competências técnicas. Se a remoção liberou espaço mental, a resposta sábia é ocupar essa lacuna com o desenvolvimento de novas habilidades e o fortalecimento do caráter. Em vez de correr em busca de substitutos imediatos, o foco deve ser a prontidão total. A preparação silenciosa feita durante o intervalo garante que, quando a nova oportunidade surgir, a estrutura interna será sólida o suficiente para sustentá-la sem repetir as falhas anteriores. Finalmente, a fase da entrega se estabelece. Este é o momento em que o novo padrão de vida se manifesta, superando em qualidade e magnitude tudo aquilo que foi retirado no início do ciclo. A entrega não é apenas uma recompensa, mas a consequência lógica de um terreno que foi devidamente limpo e preparado. O que é recebido agora possui uma durabilidade superior, pois foi construído sobre uma base de maturidade e desapego genuíno. O indivíduo Nerdkerhu, em transição, percebe que o que parecia uma perda irreparável foi uma substituição tática por algo alinhado ao seu propósito real. Previsões indicam que essa busca por significado continuará a crescer em uma sociedade saturada de bens materiais que não preenchem o espaço interno. A tendência global é uma valorização da jornada espiritual em detrimento do acúmulo cego. A remoção não é um fim trágico nem uma punição cruel do destino, né? Ela funciona como um método sofisticado de gestão de recursos da vida, garantindo que o potencial humano seja aplicado onde gera maior felicidade real. A trajetória de figuras como José e Jó reafirma que o declínio temporário é o prelúdio para a ascensão duradoura. Diante dessa realidade, cabe uma reflexão profunda sobre o presente. Muitas vezes, o que interpretamos como um abismo é o degrau para uma nova plataforma de existência. A pergunta que permanece é simples: o que estamos tentando segurar com tanta força que pode estar impedindo a chegada do novo e extraordinário? Reconhecer que a poda é a vida em movimento é a chave para transformar a angústia da perda na certeza da colheita que virá. O processo é rigoroso, mas o resultado final justifica cada lágrima derramada no vácuo da espera.